Meus irmãos, prestem muita atenção no que eu vou exibir para vocês. Parece algo sobre criação de gado, de abate de animais, um assunto interessado a quem está na agropecuária, mas não é bem assim. Isso é altamente interessante a todos nós e eu peço que você preste muita atenção. Um dos cuidados que se tem com os animais e que é fator determinante na qualidade da carne é com o seu nível de estresse, o que pode prejudicar o resultado final do processo, influenciando diretamente a vida útil da carne nas prateleiras. O transporte dos animais até as plantas de abate deve ser feito também evitando contusões nos animais, assim como seu desembarque e encaminhamento aos currais de descanso. A dieta hídrica acelera esse processo de digestão para que o sangue volte a se distribuir no corpo, facilitando o sangramento do animal. O banho de aspersão tem várias finalidades. A primeira é de tranquilizar o animal. A segunda é a desinfecção do couro e proteção bacteriológica, pois a água utilizada tem 15 ppm de cloro. O banho provoca uma vasoconstrição periférica e uma vasodilatação interna. A água fria contrai os músculos e couro, contraindo em consequência os vasos periféricos, aumentando a pressão sanguínea e facilitando a drenagem do sangue no momento do sangramento. Logo após esses processos, os animais são conduzidos ao box de atordoamento. Após sua saída dos currais, estes são levados e depois higienizados para poderem receber outros animais. Quem prestou atenção nas imagens, na situação em geral em que o gado ali se encontra, deve ter percebido e ficado chocado com a passividade do gado. Só que ele é um animal bruto, né? E quase irracional. Ele não tem noção do que está acontecendo nele, muito pelo contrário. Ele confia plenamente, vai passivamente. Você vê animais fortes ali. Se eles quisessem arrebentar aquela cerca, eles conseguiriam com facilidade, sem muito esforço. Mas eles não o fazem desde a hora que estão lá no cercado, porque eles confiam naqueles que estão o conduzindo. Foi por isso que eu exibi essas imagens para você. Além de você conhecer um pouco mais, né, como é a vida do gado, você começa a notar a semelhança com nós mesmos. Porque é assim, aos poucos estamos sendo conduzidos para o mesmo destino. E eu achei muito interessante esse documentário, não é? Porque ele mostra a preocupação dos donos do gado para que eles não fiquem estressados, não é? Que eles sigam por aquele caminho, trilhem aquela jornada de bom humor. Eles são transportados em viagens terríveis, né? Onde alguns até sofrem contusões. Depois chegam lá, ficam sem alimentação, tomam banho, né? Mas fazem isso tudo muito contentes. Até que chega finalmente a hora do abate e muitos deles agora, né? Num frigorífico como esse, num abatedor como esse, eles nem se sentem. É bem rápido o que acontece. E aí, o nosso irmão Léo Antunes, ele me manda esse e-mail aqui com uma dica dizendo o seguinte, ó: gado faz fila para escanear olhos em projeto de criptomoeda do criador do ChatGPT. Pois é, o gado vai muito feliz, ele vai ali também como outro gado, sem estresse, né? Vai muito feliz. Você vê aqui essa imagem, ó, a cara, inclusive eu, sinceramente, com todo o respeito da pessoa, mas eu não vejo diferença para o vídeo que a gente acabou de ver, né? Olha a expressão do cara ali, sendo escaneado, né? E a expressão de felicidade dele, né? Então, não é à toa que o sistema não somos nós, né? Eu via muita gente logo no começo, depois não, essa expressão começou a ser usada por políticos, principalmente aqui no Brasil, e pararam de se irritar. Mas quando era a gente que falava, eu lia isso aí em comentários: ah, gado é vocês, é sua família todinha, não sei o que, não sei o que. O pessoal ficava revoltado nos comentários, né? Porque via que estava agindo como gado mesmo e tinha aquele choque, né? Então xingava, colocava isso. Hoje não, hoje já estão de boa, eles mesmo falam isso sempre com o outro lado, né? O oposto do dele, né? Aí acabou vulgarizando a expressão, mas quando você para analisar, né, num ponto crítico mesmo, porque gado é por causa disso, ó, essa passividade com o seu próprio destino terrível que está sendo traçado ali, e com condição de se libertar dele, eles têm condição de se libertar dele, mas não o fazem, simplesmente porque são enganados, são iludidos, acreditam que aqueles o conduzem para o melhor, né? E aí é a semelhança com a humanidade mesmo. Então, essa matéria está na CNN, diz o seguinte, ó: WorldCoin, usuários fazem fila para escanear olhos em projeto de criptomoeda do criador do ChatGPT. Então, a matéria é muito recente, 26/7/2023, e ela segue dizendo o seguinte: pessoas de todo o mundo, então é gado de todos os currais, estão tendo seus globos oculares escaneados em troca de uma identificação digital e da promessa de criptomoeda gratuita, ignorando preocupações dos defensores da privacidade e dos órgãos reguladores de dados. Então veja, as pessoas, né, não estão nem aí para aqueles que têm mais uma
consciência e diz, olha, isso é muito perigoso, é muito poder na mão de empresas e não deve ser assim, porque acabou a privacidade. Além disso, quem detém essas informações, meus irmãos, passa a ter um poder sobre a própria pessoa de um Deus. A partir do momento que ela ganha uma identidade digital, ou seja, ela mesma agora, para existir, depende desses dados digitais, e isso está na mão de alguma empresa, de alguém, você está literalmente para existir na mão dela. Ô Davi, mas eu não vou continuar respirando, comendo? Pois é, meus irmãos, mas imagine, dinheiro digital, identidade digital, tudo digital. Se você tem algum problema com os deuses do Olimpo, por exemplo, você está bloqueado. Como você vai comprar comida? Você tem a grana, você trabalhou, recebeu. Como você vai comprar se está bloqueada? Enquanto você não se explicar porque deu certa opinião, porque ficou de certo lado, porque achou isso ou aquilo do que estava acontecendo, sobre um mal terrível, por exemplo, que aconteceu no mundo, né? Você deu opiniões que o sistema não quer, então pronto, você deixou de existir até que você se explique. É poder demais na mão de sistemas que estão nas mãos de corruptos, né? Então tem pessoas lutando por isso? Tem. Mas o próprio cidadão ignora, se você prestar atenção, essa matéria da CNN tem um ar aqui, né, de vitória em cima dessas pessoas, ignorando preocupações dos defensores da privacidade e dos órgãos reguladores de dados. Eles não querem que existam essas pessoas, eles não querem que existam esses órgãos reguladores. Então, coloca aqui, ignorando eles, deixando esses otários de lado, porque a ideia é que se faça isso mesmo, porque parte daquele princípio, se você não deve, por que temer? Se você pretende se comportar, por que é que você vai achar ruim que uma coisa que no final vai trazer mais segurança para todos? E não vai trazer mais poder do sistema em cima de todos. Então vamos lá. Fundado por Sam Altman, presidente executivo da OpenAI, o projeto WorldCoin afirma que seu objetivo é criar uma nova rede financeira de identidade e que seu sistema de identificação digital permitirá aos usuários, entre outras coisas, provar online que são humanos e não um robô movido por recursos de inteligência artificial, como a usada pela ChatGPT da própria empresa de Altman. Então veja, quem não se submeter a isso, logo também não vai poder ter os recursos, né, digitais que estão aí cada vez mais presentes na nossa vida. Hoje, né, você tem aqueles captivezinhos, aquelas coisinhas, e com a inteligência artificial aí, com o avanço dela, logo isso fica para trás, fica escasso, não tem mais como comprovar, porque a própria inteligência artificial é capaz de fazer essa comprovação, para provar que é humana não sendo. Agora isso não é um problema para nós, é um problema para eles, né? E aí as pessoas cada vez mais presas, né, acomodadas com essa facilidade de certos recursos, elas não vão querer deixar de ter. Então, é só para fazer um scanzinho aqui, eu aceito, qual é o problema? Né? Eu não devo, não pretendo fazer nada de errado. E aí, meus irmãos, é onde literalmente começa-se a se estreitar o corredor, né? Já começa a fase do banho do gado, literalmente. Assim como a gente viu ali no vídeo, né, no documentário, chegando cada vez mais próximo da porta do abate. O lançamento dessa segunda-feira, dia 24, contou com exames de globos oculares realizados em países como Reino Unido, Japão e Índia. Em uma conferência do setor de criptomoedas em Tóquio, nesta terça-feira, pessoas fizeram fila em frente a um globo prateado, reluzente, ladeada por cartazes que diziam: "Os orbes estão aqui". Os candidatos esperavam para terem sua íris escaneadas pelo dispositivo do projeto de Altman, em troca por 25 tokens WorldCoin gratuitos para cada. Então a empresa pagou, né? Logo quem vai pagar é o gado. O projeto afirma ter emitido identidade para mais de 2 milhões de pessoas em 120 países, principalmente durante um período de teste nos últimos 2 anos. Então veja, meus irmãos, você vai pagar por algo que não vai te beneficiar, é só você pensar nisso, né? Você pagaria algo para não tirar vantagem disso? Você pagaria por isso? Com certeza não, né? Então só aqui, né, o valor que eles falaram, que eu nem sei quanto isso aqui significa em real, né, 25 tokens, mas deve ser bastante, e mais de 2 milhões de pessoas. Então olha o investimento monstruoso, né, sendo feito em cima disso, e as pessoas nem sequer questionam. Cara, tá muito bom esse negócio, como é que pode uma coisa tão boa assim, né? O dinheiro do nada, por nada praticamente. Pois é. Deixa eu ver aqui se continuando a matéria a gente tem uma noção melhor de quanto vale esse valor aí de 25 tokens. Vamos lá. Há um risco de ter os dados de seus próprios olhos coletados por uma empresa, mas eu gosto de acompanhar os projetos de criptografia mais atualizados, disse Saek Sasaki, de 33 anos, depois de se sujeitar ao orbe. Eu estava um pouco assustado, mas agora já fiz isso e não posso voltar atrás.
A coleta de dados da WorldCoin é um potencial pesadelo de privacidade, disse o Electronic Privacy Information Center, um grupo dos Estados Unidos defensor do direito à privacidade. A WorldCoin não respondeu às perguntas da Reuters sobre suas políticas de privacidade. O site da empresa diz que o projeto é totalmente privado e que os dados biométricos são excluídos ou os usuários podem optar por armazená-los de forma criptografada. Aí o interessante aqui é que eles colocam a resposta da WorldCoin, né? Mas não colocam os levantamentos de o porquê isso seria ruim para a privacidade, porque esses grupos têm vários motivos, né? Alguns deles, como eu expliquei para vocês, você vai estar na mão dessas empresas, você pode ser cancelado, literalmente bloqueado, aquele poder, né, de ir e vir e você perder na hora, né? Você não poder viajar, você não poder fazer compra, você não poder receber nem o seu salário, da forma que tudo for digitalizado. Basta esses caras quererem te bloquear e você vai ficar bloqueado. Além de que mais para frente também virá uma pontuação digital, tá chegando a internet das coisas. Então coisas pessoais que você faz dentro da sua casa também isso pode somar pontos ou diminuir, né? Você vai para o mercado, pegou ali um salgadinho em vez de uma fruta, você gosta de beber alguma coisa alcoólica, tudo isso vai diminuindo a sua pontuação, dependendo do que o sistema considerar correto, né? Então, tudo isso sendo monitorado, tudo isso sendo passado para os caras ali em tempo real, através da internet das coisas. Então, é um poder muito grande na mão de um sistema e que as pessoas não estão nem aí. Então, são vários pontos que os tais defensores, que eles já colocam assim, para você achar que é tipo as ONGs, né? Aquele povo chato, eles colocam dessa maneira. Então, coloca, né? O grupo não recebeu as explicações da empresa, né? Os defensores aí, como o Electronic Privacy Information Center, eles cobraram, mas não fala o que foi cobrado, simplesmente coloca a resposta na íntegra da empresa, né? Então você vê que a matéria é tendenciosa, ela puxa para um lado, ela quer de fato que isso chegue a cada cidadão, porque aí, meu irmão, acaba as discussões, né? O sistema vai dizer que é aquilo, que um pau é pedra, que a pedra é ferro e acabou. Você vai dizer amém, só isso. Não vai ter mais discussões como está acontecendo agora. Tem diversos assuntos hoje, pontos de vista que você não pode nem sequer discutir, principalmente aqui no Brasil, graças aos deuses do Olimpo, que com uma canetada equipararam uma coisa a outra coisa que não tem nada a ver e acabou o debate. Não se pode falar, não se pode criticar, não se pode nem pensar em voz alta, senão você vai preso, né? Então, veja como isso é ruim, como está sendo hoje. Você literalmente tem que segurar a boca. Pastores, padres, tá todo mundo na mesma, né? O pessoal hoje não pode nem sequer ler a Bíblia na íntegra como ela tá, porque vai ter ali um irmão, uma irmã, um celularzinho gravando e vai fazer uma denúncia se ele falar a Bíblia do jeitinho que ela tá. Então eles não conseguiram censurar, né, como foi proposto, esses trechos que eles consideram politicamente errados, né, mas se proibiu que se comente, que se pregue a palavra do jeito que ela tá. Então o pastor faz uma carreira, o padre faz uma carreira, eles evitam. E aqueles que desafiam, que dizem, não, eu vou falar do jeitinho que está aqui, esses são processados, né? Vão ter que se explicar. Na justiça é o tempo todo assim. Você vê cada vez mais eles chamando, né, para a pessoa depor como um criminoso mesmo, como alguém que comete um crime, porque está na lei. Agora isso só com uma caneta, né? Agora você imagine com a internet das coisas, nem vai precisar ninguém denunciar, o sistema já pegou ali você falando, você já ficou com tudo seu bloqueado. Vai ser assim, esse é o futuro. É por isso que eu mostrei de novo, repito, né? Por isso é que a gente começou com o vídeo vendo o gado, né? O gado ali no corredor, porque o gado humano está fazendo a mesma coisa, né? E além do mais, sem estresse, com a carinha tranquila, né? Então, para finalizar aqui, ó, no saguão de um espaço de trabalho conjunto no leste de Londres, na segunda-feira, você vê logo que era o primeiro mundo, né? 2 representantes da WorldCoin mostraram a um pequeno grupo de pessoas como fazer o download do aplicativo e fazer o escaneamento de suas íris, distribuindo camisetas e adesivos gratuitos com os dizeres "humano verificado". Christian, um artista gráfico de 34 anos, disse que participou porque estava intrigado. Ele acompanha os desenvolvimentos de inteligência artificial, IA e criptografia, comprando criptomoedas apenas por diversão. Acho que daqui para frente será difícil distinguir a IA do ser humano, e acho que isso potencialmente resolve esse problema, o que é bastante surpreendente, disse ele, recusando-se a dar seu nome completo por motivos de privacidade, apesar de ter aceitado se submeter ao escaneamento da sua íris pela orbe da WorldCoin. Então veja, isso é muito gadoso, né? Ele não quis dar um nome a outro ser humano, né? Mas não se importou que um sistema, que ele nem sabe o que é, né? Ele só vê falar, ele só tenta acompanhar ali o que eles mesmos
permitem, ele não teve problema nenhum que os caras conheçam ele literalmente de corpo e alma, né? Escanearam logo os olhos, a janela do espírito. Então fizeram, porque tudo isso tem a ver, não acho que não tem, porque tem sim com a espiritualidade. Escanearam o cara completamente, ele não viu problema nisso, mas achou problema em dizer o nome a outro ser humano. Então você vê o potencial gadoso, né, de uma pessoa dessa que está lá em Londres, né, país do primeiro mundo. Os tokens da Worldcoin eram negociados a cerca de $2,30, R$10,90 na Binance terça-feira, dia 25. Então 25 tokens aí vai dar R$272 e um quebrado, né? Não é nem esse dinheiro todo, principalmente para quem está em primeiro mundo, né? Mas o pessoal se vende barato. Para muitos usuários, a promessa de ganhos financeiros com as moedas digitais da empresa foi suficiente para fazê-los entregar seus dados pessoais. Ali, um estudante de engenharia química de 22 anos que investiu parte do seu empréstimo estudantil em criptomoedas, disse que calculou que os 25 tokens gratuitos poderão ser vendidos por $70 a $80 sob os preços atuais. Falei com meu irmão sobre isso hoje de manhã. Eu disse a ele: é dinheiro grátis, você quer vir comigo para pegar? Tanto Christian quanto o Ali disseram que não tinham lido a política de privacidade da Worldcoin e diz que os dados podem ser passados para subcontratados e podem ser acessados por governos e autoridades. Então, eles colocam isso aqui maldosamente no finalzinho da matéria, porque muitas pessoas já pararam de ler desde as 3, 4 primeiras linhas. Outras fazem até pior, só ler o resumo da matéria. Então aqui embaixo é que está, né, a pegadinha. E é óbvio que essa empresa sozinha não ia ter grana para bancar esses valores. Fica evidente, né, que é uma parceria mesmo. Então pode ser acessada por outros terceiros, né, os subcontratados deles, pode ser acessado por governos e autoridades. Então tá mais do que na cara aqui que o gado é gado mesmo. Como é que você não vai chamar um cara desse de gado? É gado. É bastante preocupante, mas acho que muitas empresas têm nossos dados nesse momento, disse Ali. O grupo de defesa de privacidade do Reino Unido, Big Brother Watch, disse haver um risco de que os dados biométricos podem ser hackeados ou explorados. O sistema de identificação digital aumenta o controle do Estado e das empresas sobre a vida das pessoas e raramente corresponde aos benefícios extraordinários que os tecnocratas tendem a atribuir a eles, disse Madalena Stone, diretora sênior do grupo. Você tá vendo aqui matéria da CNN, viu, família? CNN, tá aí, ó, já no finalzinho, as últimas linhas. O projeto também chamou a atenção das agências públicas como órgão regulador de dados do Reino Unido, informando a Reuters que está questionando o lançamento da Worldcoin no país. O problema, meus irmãos, é que isso aqui é gente muito grande. Às vezes, os que estão questionando, eu não posso ir muito mais além disso, estão no meio disso aqui. Porque as pessoas estão indo de livre e espontânea vontade. As pessoas aqui, elas se revoltam com aqueles que estão vendo o problema. Por exemplo, você começar aí a falar um parente seu que queira fazer esse escaneamento para ganhar alguma coisa, né? Almoço grátis não existe, você que está desperto sabe disso. Porém, quando você começa a falar, olha, isso é ruim por causa disso, aí o cara olha para você e diz: se deixe, sou eu, fique na sua, faça o seu, cuide da sua vida. A pessoa se aborrece com você, porque ela quer facilidade. É igual esses carros que estão vindo aí, cada vez mais tecnológicos, mas são seus dedos duros. Mas quem me conhece aqui sem hipocrisia vai dizer: ah, Davi, sabe por que você fala isso? Porque você anda com o pé embaixo, né? Você é um hipócrita. Mas a questão não é essa, de andar ou deixar de andar. O problema é que o seu próprio veículo, um objeto seu, vai te denunciar. E sabe lá os motivos que um dia você pode precisar também sair um pouquinho das linhas do sistema, porque quem mais sai da linha do próprio sistema é o sistema. O sistema cria uma coisa agora, amanhã muda e coloca lá como nova regra. É igualzinho o livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. É aquilo, eles criaram as regras que pareciam ser igualitárias e aos poucos vão modificando ela. Mas por quê? Porque todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Lembra dessa frase? É o que você vê o tempo todo o sistema fazendo para ele próprio. Você viu agora os nossos deuses do Olimpo? Olha, você não pode julgar, né, um caso que seja de um parente seu, alguma empresa que você tenha vínculo, alguma coisa desse tipo. Os caras, não, isso aí é demais, eu posso sim. Mudar a lei. E quantas arbitrariedades estão sendo feitas? E isso com o poder só da caneta. Você está falando aí, escanear você próprio. Você 100% na mão desses caras. É triste, meus irmãos, que ainda por cima, né, a gente seja boicotado e às vezes combatido por quem a gente tenta defender, né? Tem gente que ao invés de fazer sua parte para conscientizar, por ter um canal ou página, prefere atacar. Não, eu vou atacar esses caras que falam isso, porque eles ficam espalhando o pânico. Não, a gente espalha a verdade. Mas o cara tá tão alienado
que ele não gasta as forças dele ajudando, né, a passar, fazendo a sua parte a passar essas informações. Ele prefere que ninguém estivesse falando delas, porque de alguma forma isso ameaça tirá-lo da zona de conforto. É igual o gado lá no corredor, né? Se tiver um gado ali machucado, que vai ficar reclamando ali da dor, eles levam o gado para outro lugar para ele não ficar estressando os outros, que é para ir tudo calmo e tranquilo. Então por isso é que eu mostrei esse documentário para vocês aí no comecinho, porque essa informação aqui, meu irmão, é extremamente importante e eu acredito que fazendo dessa forma muitos conseguiram entender a gravidade do que está sendo feito aí, que vai chegar a todos nós, infelizmente, porque a grande maioria quer, simplesmente por isso. Não é por poder do sistema, não é por isso, não é por aquilo, é simplesmente porque o povo quer. Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui, eu agradeço demais a vocês, um abraço, fiquem com Deus e fui!